Graça e paz, amém? Que bom novamente estar com vocês, como já fui apresentado. Eu tenho certeza que Deus está conosco. Quem crê? Feche teus olhos só mais um instante. Há uma presença de Deus neste lugar. E Ele não te trouxe aqui simplesmente por trazer. Ele te trouxe porque Ele quer fazer a diferença na sua vida. Afinal de contas, quem conhece a palavra não pode ficar do mesmo jeito, da mesma forma. Deus quer mudar a nossa história, Deus quer mudar a nossa vida e fazer de nós pessoas transformadas pelo Teu poder e pela Tua graça e, acima de tudo, que a Tua palavra faça a diferença sobre nós. Deus querido, no nome de Jesus, eu creio, Deus, que o Senhor não me colocou nesse altar simplesmente por colocar. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para entregar para cada um de nós através da minha vida. Que seja eu, mas sim dentro da vontade do Teu Espírito, revelando aquilo que o Senhor quer que seja revelado a cada um neste lugar. A Tua presença é real e nós podemos senti-la. E sabemos que o Senhor quer tocar em cada um de nós e fazer de nós pessoas transformadas no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom estar com vocês nessa manhã, e se eu falar noite, não ria, por favor. Batatais só tem culto à noite, então a gente que é acostumado a pregar muito à noite, a gente tem um hábito de falar nessa noite, mas não riam de mim, tá bom? Senão vocês vão ter que pedir perdão para mim no final. Oh, brincadeira. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, por favor. O médico Lucas, no capítulo 8, no versículo 43. A Bíblia diz sobre a cura de uma mulher enferma. Um texto que, por sinal, muito conhecido, se não muito pregado, mas eu quero compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Diz assim no capítulo 8, versículo 43. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. E certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Versículo 45. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Versículo 47. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhes disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Como eu disse, é um dos textos muito conhecido e se não muito pregado. Eu me lembro que é um dos textos que são muito usados para pregar em público, praças abertas, escolas dominicais, enfim, quando nós vamos fazer uma visita, principalmente alguém que se encontra enferma, a gente sempre usa esses textos que com certeza traz fé no coração das pessoas e que possa fazer com que ela seja curada. Mas hoje eu quero trazer alguma coisa que eu fui buscar algumas informações. Nós sabemos a história, o texto, e que se prega muito falando sobre o toque dessa mulher, a fé dessa mulher, por isso que ela alcançou o milagre. Mas hoje eu quero falar um pouquinho da história dessa mulher. Eu sei que aqui tem muitos que são conhecedores e que poderiam talvez falarem melhor do que eu, mas eu fui buscar algumas informações e procurar saber
um pouco do sofrimento dessa mulher. E, por sinal, a Bíblia não cita o nome. Eu não sei se o autor foi repreendido ou proibido de colocar, mas também, talvez por uma segurança, enfim. Mas nós sabemos que esta mulher, ela foi citada aqui na Bíblia para que nós hoje pudéssemos ler esses textos e fazer com que essa palavra venha edificar a nossa vida. Mas quando nós falamos de mulher, nós sabemos que neste período, neste tempo, a mulher, ela era rejeitada. A mulher, nesse período, ela tinha que ter, para ser reconhecida um pouco, e sim com um fardo muito grande sobre a sua vida, é se ela tinha o útero fértil. Ela poderia dar à luz a filhos. Se ela não tinha o útero fértil, e sim estéril, com certeza ela era considerada um útero podre, algo que não tinha valor algum. Então a gente entende que nesse período essas mulheres sofriam-se muito. E nós sabemos que quando ela passava por esse tipo de período que ela tinha, né, esse período que ela é fértil, e ela precisava ter ali esse tempo de purificação, havia uma situação que levava a todas a serem envergonhadas. Onde ficava essa circunstância que levava essa pessoa a ficar desse jeito, pastor? A Bíblia fala, ou melhor, nós sabemos, ou a maioria que pesquisa, sabe que para o lado de fora das muralhas havia um lugar chamado Vale dos Rejeitados. Alguém já ouviu falar sobre isso? O Vale dos Rejeitados. O Vale dos Rejeitados, ficavam-se ali os cegos, os leprosos, os coxos, todos aqueles que passavam por algum problema, por algo que tirava ele da sociedade. E a mulher, nesse período de menstruação, ela literalmente tinha que ficar fora de casa e da cidade. E o texto nos traz algo interessante, que a Bíblia fala que essa mulher passa por esse período. E nós sabemos que, na época, esse período era na idade de mais ou menos 12 anos, que essa mulher ou essa menina passava por essa transformação de adolescência para mulher. E neste período que ela passasse, ou que chegasse nesta fase, ela passava por uma vergonha muito grande. Por que vergonha, pastor? Porque ela tinha que sair da sua casa e ir para esse vale dos rejeitados. E a vergonha maior é que tudo aquilo que tinha na sua cama teria que ser recolhido, queimado, e pegado-se as suas roupas, e saía-se na frente dela o pai e a mãe, e passava-se dentro de toda a cidade, avisando e mostrando para toda a cidade que ela era uma pessoa impura. Está dando para vocês entenderem? O que mais me chamou a atenção nessa história não é só a fé dessa mulher, não é somente o que levou ela a ser curada, mas a história, o momento difícil que ela passou, a circunstância difícil que ela passou. Hoje nós sabemos que isso não existe, mas eu quero que a gente entenda nessa manhã que o que esta mulher passou leve a cada um de nós a ter fé, a buscar mais, a crer mais, a acreditar mais. Então, os pais pegando ela com as suas roupas, passando por dentro da cidade, levava para esse vale dos rejeitados. Era um lugar onde ficavam ali os leprosos, os cegos, os coxos, e também diz que ali havia uma casa, algo separado, que uma senhora, uma madre, alguém com experiência, pegava essas adolescentes que passavam por esse período e cuidavam-se delas, porque todas sabem, algumas até um pouco mais, mas era um período de 5 dias, 6 dias.
Então, o alvo dos pais era levarem essa criança, essa adolescente, para esse lugar, e nesse período que ela tivesse lá, no período dessa purificação, ou melhor, nesse processo, eles voltariam para pegar. Mas a Bíblia nos relata algo diferente. Quando os pais voltam para buscar essa menina, ali 5 anos, ou 5 dias, ela chega lá, e a notícia que ela tem dessa responsável é que essa criança ainda não tinha passado por esse período. Então era óbvio, talvez a mãe pode ter chegado: filha, calma, não se preocupa, porque é normal, às vezes alguém passa mais tempo, mas fica tranquila, você vai sair daqui. Mas uma coisa me chamou muita atenção quando eu estava meditando nisso e buscando essas informações, é o sofrimento de uma adolescente de 12 anos, passando por todo esse processo, passando por toda essa circunstância e essa situação que com certeza lhe entristecia, porque esse processo não só levava a ser envergonhada na sociedade, mas também distante da família. Eu estava meditando e pensando, imagina uma adolescente, alguém que estava começando a sua vida, alguém que estava ali vivendo com os pais, precisando da ajuda dos pais, precisando do apoio dos pais, e ela ali isolada neste vale dos rejeitados. Mas a sua mãe, talvez neste momento, traz ali para ela uma palavra de conforto, dizendo que logo voltaria para pegá-la, porque é normal. Mas nós sabemos que a história não é essa. Nós sabemos que quando ali voltava-se, e ela cada dia era: mas não pode, ainda não chegou a hora, ainda não é tempo. E essa menina, ela não fica ali apenas 10 dias, 5 dias, 10 dias, 1 mês, 6 meses, ela fica ali 12 anos. Quanto tempo? 12 anos. A história é triste. Alguém que, ao invés de ficar 5 dias, ela passa ali 12 anos. Não sei se você é bom de matemática, mas alguém que entra com 12 anos, ela não sai ali com 5 dias ou com 12 meses. Ela sai dali com 24 anos. E para quem sabe, na época, 24 anos, ela já deveria ter tido um esposo, ela deveria já ter construído uma família, ela já deveria ter tido filho, mas não. Ela perde toda a sua adolescência, toda a sua vida, alojada e abandonada no vale dos rejeitados. Estão entendendo? Você está triste por quê? O que a Bíblia nos ensina é importante que a gente vai aprofundar naquilo que literalmente leva Jesus a parar e a tocar nas pessoas. Então, todas as pessoas que passavam por essa situação ficavam fora da cidade. Mas você pode dizer: pastor, mas a Bíblia também fala que dentro da cidade tinha cegos, tinha aleijados, tinham leprosos. Mas aqueles que ficavam dentro da cidade, eles tinham autorização para ficarem na cidade e pedirem esmola. Alguém lembra do cego de Jericó? Ou o cego Bartimeu, melhor dizendo, que ele ficava pedindo esmola. Aqueles leprosos, havia uma placa, havia uma autorização que liberava-os a entrar na cidade e pedir esmola. E eu busquei um pouquinho mais. Algo que essas pessoas que tinham essa liberação para estar dentro da cidade pedindo esmola, essas esmolas que eles ganhavam, eles compravam umas coisas e levavam para o vale dos rejeitados. Imagina, alguém que tem uma família, alguém que tem um pai, alguém que tem uma mãe, tem que viver da esmola dos cegos, dos rejeitados.
A Bíblia nos ensina princípios que nós precisamos a cada dia ler, entender e compreender, porque sabemos que Deus ama a cada um, independente da situação que ele está. Essa menina fica ali esse período. Então, esta menina perde sua adolescência, as amigas, a vida, os pais. E aqui entra, talvez, aquilo que a Bíblia diz, que eles gastaram tudo. É óbvio, quem é pai sabe que quando um filho está doente, ele gasta tudo. Então houve no coração dos pais uma preocupação, porque os 5 dias se passaram, os 6 dias se passaram, e já estava passando há muito tempo. Então os pais buscam recursos médicos e gastam tudo o que tinha. A Bíblia fala que eles gastam tudo o que tinha com os médicos, mas mesmo assim não trouxe-se para ela resultados, não trouxe para ela milagre. Então, quando nós buscamos esses textos e procuramos entender profundamente o motivo do milagre, da cura, é algo que edifica. Eu confesso a você que estava meditando nisso e chorei lendo essa história. Porque nós que meditamos um pouquinho e sabemos, por mais que o mundo hoje nos mostra adolescentes, crianças envolvidas com tantas outras coisas, mas nós sabemos que existem famílias idôneas e que têm filhos que passam por lutas e por problema e que estão desesperados para tirar o teu filho da enfermidade, para tirar o teu filho das drogas, para tirar o teu filho daquilo que com certeza está trazendo uma destruição para ele. Havia uma preocupação da parte desses pais. A Bíblia nos mostra que quando essa menina lá se estava, ela não relata, mas provavelmente esses cegos e esses que tinham autoridades para estar dentro da cidade, para buscar lá ajuda, buscar finanças, buscar esmolas para sustentá-las, com certeza traz uma notícia. E a notícia que eles trazem é que dentro da cidade, alguém passava por ali. Jesus estava naquele lugar. A multidão apertava e a notícia corria. E o que me chama a atenção nessa menina, hoje, no período sendo ali já uma adulta, é que ela assume uma decisão, ela tem uma atitude diferente dos outros. Nós sabemos que quem tinha condições de entrar dentro da cidade eram aqueles que tinham autorização. Ela não tinha, de forma nenhuma, ela não poderia. Imagina os responsáveis daquela casa, dizendo para ela, olha, você não pode sair daqui, onde já se viu, se você sair eles vão te matar, você não pode ir lá, você é considerada impura. Mas no coração dela tinha algo que tem que ter no nosso. E eu creio que ela pensou dentro de si, aqui eu morrerei, se eu sair lá, se eles me matarem. Mas de uma forma ou de outra, eu quero ter um encontro com o Senhor Jesus. Você está aí ou não? A decisão dela mudou a história dela. Então eu imagino que essa mulher, ela se veste fraca, debilitada. Nós sabemos que um corpo humano, ele tem aproximadamente 6 litros de sangue. Então provavelmente ela estava totalmente debilitada, que ela não estava 10 horas, 5 dias, ela estava 12 anos passando por esse processo de perca de sangue. E ela se veste, ela se arruma e vai com o seu coração cheio de fé, dizendo dentro de si, se eu apenas tocar, serei curada. Se eu apenas tocar, serei curada. Então essa mulher, ela pega as forças que ela tem e se dedica em alcançar
e ter um encontro com o Senhor Jesus. E a Bíblia deixa bem claro que essa mulher, ela chega e vai no meio da multidão e toca no Senhor Jesus. Então essa mulher, sabendo que Jesus estava na cidade, então ela se arrisca a sua vida para ir até ele. E quando ela chega e consegue tocar no Senhor Jesus, não vamos falar aqui de toda a multidão que apertava, a Bíblia fala que Jesus para. Jesus para. Para e todo mundo fica espantado. E Jesus pergunta: alguém me tocou? E eu tenho hora que eu fico meditando nisso, e Pedro também talvez teve a mesma forma que eu penso, que você pensa. Onde já se viu Jesus? Quantas pessoas te apertam e quantas pessoas te tocam? Mas Jesus disse assim: esse toque foi diferente. Aleluia. Porque quando eu fui tocado, de mim saiu poder. Eu não sei você, mas precisamos termos uma atitude diferente para chegarmos diante de Deus. Eu vou chamar a minha, a sua atenção. Hoje o que mais nós temos visto são pessoas que vêm na igreja por vir. Elas não vêm com o seu coração voltado para receber uma palavra. E quando não estão ministrando, elas estão longe, estão viajando, não está nem na igreja. Mas querem que Deus faça um milagre, quer que Deus cura, quer que Deus liberta, quer que Deus transforma. O que mais fez com que Jesus parasse, eu creio que não foi só o toque dessa mulher, mas sim toda a história que essa mulher passou, toda a vida que essa mulher teve. Nós todos sabemos que Jesus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, Ele não só conhece, mas também sabe, e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando essa mulher toca, eu creio que vem na mente do Senhor Jesus toda a história dessa mulher. Então Ele para. Jesus não é aquele que somente quer te curar porque você está passando por uma luta hoje. Eu creio que tem muita gente que já vem enfrentando problemas já há muito tempo. Talvez você está aqui, já vem enfrentando problemas, circunstâncias já há muito tempo. Talvez o ano todo você está tendo essa luta, este ano todo você está tendo essas aflições, essa ansiedade, essa preocupação, talvez já há mais anos. Eu quero te dizer uma coisa: se nós buscarmos a Deus como essa mulher buscou, com uma atitude diferente, haverá resultado. Para de ser esse crente que na realidade só vem esperando que alguma coisa aconteça. Vem com uma convicção dentro de você dizendo: não importa, eu creio, Deus vai fazer, vai acontecer em nome de Jesus. Só assim pode acontecer. Essa mulher teve uma atitude que todos nós precisamos ter. Ela não olhou para as barreiras, ela não olhou para a dificuldade, ela não olhou para a fraqueza, ela não olhou para as desculpas, ela não olhou para o que os outros estavam dizendo, ela não deu ouvido ao que os outros estavam dizendo. O problema dos crentes nos dias de hoje não alcançar os milagres é porque escuta demais, ou sabe demais e pratica de menos. Há uma diferença que Deus quer de mim e de você. Qual é, pastor? Sermos pessoas que literalmente estejam cheias de fé e de atitude. Mas o senhor não imagina o que eu estou passando dentro da minha casa. Eu não sei, mas Deus sabe. Talvez a multidão conhecia ela e provavelmente, com certeza, mataria ela. Mas tudo tinha um propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus? Mostrar para todos aqueles, oh aleluia, que da mesma forma que ela foi humilhada no início como adolescente, passando dentro de uma cidade, sendo ela envergonhada, mas no meio daquela multidão, ela ser honrada.
Olha como Deus faz as coisas. Antes, com 12 anos, ela foi envergonhada dentro daquela cidade, mas dentro daquela cidade, ela foi honrada. Deus não queria restaurar só a enfermidade, curar só a enfermidade, mas Deus estava curando o emocional. Deus estava curando o coração dela. A vida toda de sofrimento que ela passou, e Deus quis levantá-la dentro daquela sociedade. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Talvez você ache que ninguém está olhando para você, que ninguém está vendo você, mas Deus está te vendo, e Ele sabe do que você tem passado. Eu vou dizer mais, Ele sabe das suas noites de choro, das suas noites que você diz, eu não sei mais o que fazer, eu não sei aonde mais buscar ajuda, eu não sei mais aonde recorrer. Eu quero te trazer uma palavra profética nesta manhã. Deus não esqueceu de você. Jesus te ama. E o que Ele fez com essa mulher, Ele quer fazer com você também. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei quais são as suas diversidades. Eu não sei qual é o tempo que você tem enfrentado circunstâncias que você nunca queria ter enfrentado. Mas uma coisa eu sei, o Deus que trouxe um milagre para esta mulher, vai trazer um milagre para mim e para você nessa manhã. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu esqueci de falar no início, eu não queria tomar muito tempo, porque eu quero orar por você. Eu quero que Deus toque na sua vida nessa manhã de uma forma diferente. Que algo novo possa trazer dentro de você. Nós estamos aqui no final do ano, e eu tenho certeza que você possa ser restaurado nessa manhã, ser curado. Eu sei que você tem recebido palavras, tem recebido orações, eu sei que você tem orado, buscado a Deus, mas eu quero orar por você. Eu quero tocar sobre a sua vida e declarar que o milagre te alcance. Esta mulher teve atitude, pois colocou o seu coração apenas naquilo que ela queria. Ela tocou e foi curada. E Jesus declara a sua cura no meio de todos. Aquilo que para ela era vergonha, se tornou honrada no meio de todos. Deus quer te honrar. Deus quer te honrar. Feche teus olhos, curva sua cabeça. Eu não sei como você está aqui nessa manhã. Eu não sei quais são as suas lutas, quais são as suas adversidades, quais são os problemas que você tem enfrentado. Mas eu quero orar por você e declarar que o Deus que você serve é um Deus de milagre. É um Deus que faz a diferença na sua vida. Talvez até hoje você não conseguiu ver o agir de Deus, o mover de Deus, a diferença de Deus. Mas eu quero que você tenha a mesma atitude que teve essa mulher, a mesma convicção que teve essa mulher. Vim com fé dizendo, eu quero ser diferente, eu quero ser tocada pelo poder de Deus, eu quero ser cheia do poder de Deus. E Deus vai fazer isso na sua vida, porque Ele te conhece, Ele sabe quem é você, Ele sabe daquilo que você precisa, Ele sabe do que você tem passado, Ele conhece as suas orações e sabe do teu clamor. Enquanto nós adoramos o Senhor, se você quer, vem bem rapidinho aqui na frente. Eu quero ser rápido para não tomarmos muito tempo. Quero orar por você. Aleluia. Feche teus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração, você que consegue. Pai, eu quero que o Senhor visita cada um neste lugar. Eu quero que o Senhor toque sobre a vida de cada um neste lugar. Enfermidade, eu te dou uma ordem.
Deixa esta vida agora, em nome de Jesus. Ansiedade, eu te dou uma ordem. Deixa esta vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda opressão, toda depressão, eu te ordeno agora em nome de Jesus. Deixa essa mente, deixa esse coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe. Prazer estar com vocês. Até o próximo ano, se nós não nos vermos, que todos tenham um ano abençoado, uma virada, um tempo bom sobre a sua vida. Que 2025 seja o ano da vitória para vocês. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Ainda tem 5 para as 11, eu tenho 5 minutos. Calma o teu coração. Eu não sei se todo pregador é assim, quando alguém está ministrando, né? A gente que ministra também, aí a pessoa entra nos tópicos assim, na nossa mente vai indo junto assim, né? Aí você fala assim, puxa, poderia ter ido por este caminho, indo por outro, né? É gostoso isso, é gostoso. Senta um pouquinho em nome de Jesus, amém. Só vou dar uma palavra que eu senti no coração, de repente Deus quer falar com alguém aqui, amém? Essa passagem que o bispo abordou, ela é interessante em vários aspectos, né? Mas eu gosto de olhar para Pedro, porque os erros de Pedro geralmente são os nossos erros. Pedro era muito carne, falava, agia com muito impulso. E nessa passagem, Jesus trouxe um constrangimento ali, vocês perceberam? Jesus trouxe um constrangimento. Quem me tocou? Ele trouxe um constrangimento. Estava ali a multidão, todo mundo ficou assim, e agora? O que vai acontecer? Será que ele quer repreender alguém? Será que ele quer corrigir? E ficou aquele clima no ar. E ninguém se manifestou, ninguém falou nada. E Pedro, novamente, entra em ação para tentar arrumar as coisas de Deus. Pedro falou assim, não, meu Senhor, você não está percebendo? A multidão está te tocando, a multidão está acotovelando uns aos outros, você não está percebendo a situação, Deus? Que indagação doida que é essa? Mas às vezes Deus faz isso na nossa vida, cria constrangimentos, porque Ele tem um propósito maior. Não queira consertar aquilo que Deus está fazendo, Ele é Deus. Ele é Deus, meu irmão. Está criando um constrangimento na tua casa, está uma coisa meio estranha. Deus está movendo alguma coisa ali. Corrija Deus não, meu irmão. É o que Pedro tentou. Ah, Jesus, você deve estar enganado. Deus não se engana. O processo era necessário ali, ela tinha que se apresentar. Porque ali entrou um novo processo, um processo de gratidão. Ela se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo o milagre. Então a obra foi completa. Quando Deus cria constrangimentos, deixa Deus terminar. Ele sabe o que faz, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Erga tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai em paz, em nome de Jesus.